essa noite nós estaremos orando pelos desempregados. E em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não sei quantos aqui estão passando pelo desemprego, mas eu tenho certeza que Deus está contigo. Que você possa colocar nas mãos dele toda a vossa ansiedade. Porque neste mundo nós temos aflições. Talvez esse não seja o meu problema, mas todos temos um problema. Nós sabemos que o nosso Deus é maior do que todos. Do que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Então, se você conhece alguém também, eu tenho uma pessoa especial, o nome dela é Sabine, ela também está passando pelo desemprego, e ela pediu que estivéssemos orando por ela também. Então, se você conhece, nós não temos hoje os papéis, mas você sabe de alguém que você possa estar colocando neste momento aos pés do Senhor. Vamos ajoelhar para orar. Querido Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para te agradecer, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos mais uma noite. Senhor, queremos neste momento colocar aos teus pés, Senhor, pelas pessoas que estão passando por dificuldades com relação ao emprego, Senhor. Tu sabes, Senhor, das dificuldades financeiras, das dificuldades psicológicas também, Senhor, que tem afetado essas pessoas. Que o Senhor possa estar ajudando, Senhor, porque sabemos que neste mundo temos provações, mas sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus do impossível. Por isso, Senhor, colocamos as pessoas que conhecemos, colocamos todos os pedidos do Senhor sobre os teus pés, para que o Senhor possa, Senhor, dar assim a solução para cada um deles de acordo com a tua vontade. Nós não sabemos o que é o melhor para nossas vidas, Senhor, mas sabemos que em ti tudo podemos. Por isso, Senhor, nos abençoa, nos guarde, Senhor, e fica conosco, pois entregamos tudo aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Uma nova geração, pra
quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? E que bom que você chegou cedo hoje na igreja. Parabéns aos que chegaram 15 para as 8 para fazer parte do louvor, né? Para a adoração ao nosso Deus. Também gostaríamos de convidar vocês para estarem amanhã, 15 para as 8 aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Que possamos, a partir desse momento, dedicar o nosso coração, nossa mente, os nossos pensamentos somente para o Senhor, deixar o Espírito Santo falar, né? E abrir o nosso coração para podermos ser tocados nessa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Isso é bom demais. Hoje nós estamos com o Edivaldo, que é uma pessoa muito querida, mas fala pouco. Mentira, ele não fala pouco, não. Vocês vão descobrir hoje que ele não fala pouco. Edivaldo, conta pra gente quem é o Edivaldo. Bom, eu me chamo Edivaldo de França, filho da Maria França, tenho 37 anos, solteiro, trabalho de pintor. Pera lá, isso é importante, tá? Vocês escutaram o detalhe, né? Ele é solteiro, tá? Então depois, currículos podem entregar pra gente, né? E trabalho de pintor, esse sou eu. Bacana. Como era a sua vida antes de você vir para a igreja? Se eu falar Pode falar. bebedeiras e gandaia, era isso. Só isso? E o que mais? Era viciado em álcool, fumava. Como que eram os seus finais de semana? Como que era a sua rotina normalmente? Trabalhava durante a semana e final de semana só festa. Só festa. Festa e bagunça. Tá, e me diga uma coisa. A sua mãe, qual que é a influência da sua mãe na sua vida? Sim, ela sempre foi adventista e através de muita oração. E eu fui vendo ela, vim para a igreja e aquilo foi me tocando até que eu vim também. Amém. Como eram seus finais de semana? Conta para a igreja. Lanchonete, bebidas e festa. Muita dor de cabeça? Bastante, no outro dia ressaca. Tá, mas você contou pra gente, tem uma parte que é muito interessante. Nós frisamos isso da dor de cabeça, da festa, porque tem uma parte que a gente vê a influência da oração da mãe, né? E do que o Espírito Santo fez na vida dele e da mãe. Numa dessas ressacas, dessa dor de cabeça, o que sua mãe fez, o que ajudou? Eu estava deitado e ela colocou um hino, né? E esse hino me marcou muito, foi o melhor lugar do mundo. Eu estava deitado e escutei esse hino, comecei a chorar, e não sei o que me deu, comecei a chorar. Fui com ela e conversei com ela. Eu quero ir para a igreja. Falei para ela. Amém. E passou uma semana, já teve a Semana Santa. E foi em casa a Semana Santa. Daí, a partir dessa Semana Santa, foi 4 dias em casa e na sexta foi na igreja. Eu vim para a igreja na sexta. E o que fez você decidir e como que você conheceu realmente Jesus através da Bíblia? Foi através do estudo bíblico que teve aqui na igreja. Na classe bíblica do sábado? Bíblica, isso. Durante 18 sábados eu fiz e decidi me batizar. Eu gostaria de contar para a igreja um detalhe. O nosso amigo aqui, nosso irmão, ele foi... Como chamava a cidade que você foi trabalhar mesmo? Prudentópolis. Aí, uma sexta-feira, recebi uma ligação no meu celular e ele dizia assim: irmã, por favor, avisa o irmão Irineu que amanhã eu não posso ir na classe bíblica, que era 3 horas do sábado, porque eu estou aqui em Prudentópolis trabalhando. Diga para ele que depois ele repõe esse estudo para mim. E eu queria muito estar aí, mas não posso. Então, ele tinha, por várias vezes, quando ele ia lá, ele ligava para mim dizendo, para avisar o Irineu que ele estaria faltando porque ele estava trabalhando distante. E lá em Prudentópolis eu achei a igreja adventista lá, e daí no sábado eu ia lá em Prudentópolis. No sábado você ia, né? No sábado. Olha, nós temos aqui uma pequena lembrança para você. Nós estamos na semana de reforma. Quer seja de lágrimas de alegria, ou às vezes nós podemos estar felizes, mas ao mesmo tempo, porque somos cristãos, às vezes também temos dias de tristeza. Que esse pequeno lenço
possa... Vai ser lágrimas de alegria. Amém. Amém, amém. Uma saudação, gente, para o Edivaldo. Amém. É dia de juízo em Israel. O povo se reúne em comunhão. Um sacrifício é feito em louvor. O sacerdote faz uma oração. Eu quero receber a unção, rendido aos seus pés no trono de adoração. Derrama sobre mim os seus dons, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Entrego minhas mãos pra te servir. Entrego meu viver pra te amar. Renove o meu pensar e o meu agir. Renove o meu querer pra te adorar. Eu quero receber a unção, rendido aos seus pés no trono de adoração. Derrama sobre mim os teus dons, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Eu quero receber a unção, rendido aos seus pés no trono de adoração. Derrama sobre mim os teus dons, eu quero adorar e receber teu perdão. Eu quero receber a tua Shekinah. Amém? Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Já estão cansados? Quer mandar o barbudinho para casa? Vocês estão bem mesmo? Muito bem. Eu queria... Quem que não é curitibano aqui? Levanta a mão. Pô, tem bastante não curitibano aqui. Vamos falar mal de curitibano, então. Antes de vocês me acusarem, saibam que eu sou curitibano, tá? Eu nasci aqui nessa cidade, então oficialmente eu posso falar mal. Sem ser acusado de, vem de fora falando mal de curitibano, bairrista e tal. Dizem que curitibano é frio, fechado, certo? E a gente vai mostrar que não é e tal. Eu pedi lá para eles darem uma assistência, eles vão colocar uma música. O que eu quero que vocês façam? É rapidinho. Você vai sair do teu lugar, você vai achar umas pessoas, pelo menos uma dessas pessoas que você vai achar, você não a conhece. Você pode falar o que você quiser para essa pessoa, mas o que eu quero que você faça é que você vá lá e dê um abraço nela. E você precisa pelo menos abraçar 8 pessoas. Depois que você abraçar 8 pessoas, eu explico para você por que 8 pessoas. Coloca uma musiquinha bem... A música, não precisa, pode ser uma música alegre e tal. Falei, né? Você já deve ter decidido. Pode colocar, sai e vai abraçar. Levanta do lugar e vai abraçar alguém.
são infinitos e não há razão pra cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando esta alegria, e assim transmita muita força, muita união. Os problemas Olha só, hein? são infinitos e não há razão pra cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Muito bem, muito bem. Já passou, né? Muito bem. Pode ir abaixando. Obrigado. Vamos fazer umas perguntas aqui. Quem aqui contou quantos abraços deu? Quem esqueceu a conta no meio aí? Isso é natural de acontecer. Agitou um pouco o pessoal. Bom, eu acho que está provado aí, né, que o curitibano não é frio. Bom, vamos esperar o pessoal acabar de abraçar aí. Eu acho que as crianças contaram, né? As crianças contam, Bom, irmãos, 2 razões porque eu falei para a gente abraçar as pessoas. A primeira delas é que hoje é o dia do amigo. Não sei quem sabe isso, mas hoje é o dia do amigo, tá? Então, por isso que eu até falei, vai abraçar alguém que você não conhece e tal. E a segunda razão, e essa é mais técnica um pouquinho. Existem estudos que falam que para um ser humano ele viver feliz e viver bem, todo dia ele precisa de pelo menos 8 abraços de pessoas diferentes. Eu já vi estudos que falam 12 e tal. Enfim, então não conta, sai abraçando todo mundo aí. Tem até um vídeo, quanto mais é melhor. Eu acho que abraço não faz mal, né? Acho que não tem excesso de abraço, a não ser que você deixe de fazer outras coisas para ficar abraçando, né? Aí talvez seja ruim. Mas tem um vídeo muito interessante. Um vídeo, nossa, é antigo e tal. Eu gosto muito de música e tal. E aí, quando eu era mais moleque, eu assistia aqueles vídeos e tal. E tem um vídeo bem interessante, é uma banda lá, não é cristã nem nada, mas eles fizeram um vídeo assim, eles estão tocando a música aqui e tem um rapaz que sai na rua. E ele sai e vai conversando, você não sabe o que ele está falando para as pessoas, mas ele está na rua e ele vai chegando perto, ele pede um abraço assim e tal. E é lá nos Estados Unidos, o pessoal é um pouco medroso assim. E de repente ele vai, abraça uma vovozinha lá, dá um abraço nele, depois ele vai estar abraçando todo mundo, assim, ele sai abraçando todo mundo. E aí fizeram essas campanhas em vários lugares, você sair, fazer o abraço e tal. Até a igreja adotou isso, em algumas Semanas Santas a gente coloca uma pessoa com uma camiseta, 2 pessoas dentro de uma camiseta e tá escrito assim, né, um abraço e tal, daí quando você chega ali você é abraçado e tal, enfim. Mas faz bem, tá? Faz bem. Mesmo aqueles que não gostam de abraço, faz bem. Muito bem, irmãos, vamos para o nosso tema. E antes disso, aqueles que estão vindo todos os dias e que vieram ontem sabem que eu comecei a contar uma história ontem que eu só vou acabar de contar no final da semana. Eu vou sempre tentar voltar um pouquinho. Então, uma mãe, ela tem uma criança, ela tem um filho. Eu falei para ontem que eu não sei se é menina ou menino. É uma criança. E essa mãe leva essa criança lá numa praça onde existe um sábio, uma personalidade que é famosa, alguns de vocês devem conhecer. E ela chega para esse grande sábio e fala assim, fala para minha criança parar de comer açúcar, porque açúcar faz mal. Eu parei aqui a história, né? Muito bem. Esse grande sábio disse em uma frase, que vocês vão ficar curiosos. Ele falou assim, volta aqui semana
que vem. Então vocês não têm que esperar uma semana, vocês só têm que esperar até amanhã. Daí a gente continua contando a história. Vai guardando, hein? Vai guardando essa história, ela é importante, ela não está aí à toa não no roteiro. Irmãos, me falaram antes, né? O sermão é filmado e tal, e a gente tem que dar um título aqui. E hoje, o título se chama O Paradigma da Eleição ou do Chamado. Como o tema é reforma, eu falei do papel do profeta no sábado. Ontem eu falei da nossa identidade. A gente tem que saber quem que a gente é, para que tipo de reforma a gente tem que fazer. E nós temos aqui a decoração. E aqui nós temos... Isso aqui é para uma casa, né? Isso aqui decorou, né? Tudo é você, né? Não, porque... Olha lá, ó, tinta fresca aqui. Ó, eu olhei aquilo lá hoje, daí eu falei, não, eu lembrei. Tem que ter sido um pintor, né? Bom, enfim. Mas assim, eu falei ontem, se você é um navio, né? Se é um navio, a reforma é diferente, mas também precisa. Se é um carro, né? Se é uma casa, precisa de tudo que a gente tem aqui, se é um prédio e tal, enfim. A gente precisa saber o que a gente é para a gente poder ver que tipo de reforma que a gente tem que ser feito. Que tipo de ferramentas nós vamos usar. E ontem a gente falou um pouco da identidade. Nós abrimos o livro do Apocalipse e lá nós temos a informação de que a nossa identidade é o povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. E se você abre lá em Apocalipse 12, lá tem uma informação diferente do que tem em Apocalipse 14. No Apocalipse 12 está usando a palavra, o termo descendência. No Apocalipse 14 está usando a palavra perseverança. É legal isso. Professores fazem... Aí o aluno diz, é gostoso. Perseverança. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão de perseverança e de descendência. E para começar, eu queria que vocês se atentassem para uma coisa. A Bíblia, aliás, antes de começar, né? Eu fui chamado a atenção ontem, não falei isso. Eu posso pregar assim? Eu ia perguntar isso ontem, mas eu já preguei ontem. Né? Então, vocês estão vendo, né? Geração, na veia, sítio louco e tal. Quando ela falava pra mim no Face lá, na veia, pastor, que negócio é na veia? Eu já ficava assim, na veia, essa não tá. Eu já imaginava como eu morei muito em São Paulo, lá, Aristóteles é de lá, eu morei no Capão, Aristóteles. Ó, Capão, lá é mano, lá, né? Aquele negócio de morro mesmo, assim, aí então você fala tudo errado, você fala tudo no rap, naquela gíria, e aí ela falava assim, na veia, eu ficava imaginando aqueles mano lá. Bom, tá na raiz, né? Tá na raiz. Mas enfim, vamos lá. Então, só voltando, a gente vai ver um pouquinho essa questão de descendência e perseverança hoje. Tem 3 temas centrais na Bíblia. Em qualquer parte que você for na Bíblia, ela vai estar fazendo referência a esses 3 temas. Eles são extremamente necessários em qualquer parte da Bíblia. A Bíblia não vive sem esses 3 temas e ela está apontando para esses 3 temas o tempo todo. Primeiro, criação. O tempo todo a Bíblia vai apresentar a criação, porque, como nós vimos ontem, tudo surge através da criação. Ponto. Outro tema é o tema conflito. A Bíblia só é necessária por causa do conflito. Ela apresenta e fala assim, olha, você é um miserável. Você tem um problema e ela apresenta a solução. Ela fala tudo isso. E ela coloca a gente dentro de um conflito. Ela fala tudo isso. Qualquer lugar que você for da Bíblia, você vai achar criação e você vai achar conflito. E tem um terceiro tema, central e muito pouco falado na nossa igreja. Agora estou começando a achar isso interessante, então, que se chama aliança. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou explicar. É muito complicada a questão da aliança. Eu vou tentar explicar para vocês para que fique claro, pelo menos para que a gente entenda. Tem uma aliança. Eu já deixo eu fazer um anúncio aqui antes de começar. Hoje eu vou falar sobre Abraão. Eu já estava meio emocionado ali. E vocês vão me ver chorar mesmo hoje. Porque Abraão. Eu tenho uma pergunta. Será que vai ter chato no céu? Chato? Gente chata no céu? Porque eu vou ser chato. Porque tem uns rapazes, uns personagens bíblicos que eles não vão se livrar de mim.
E Abraão é um deles. Não, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que perguntar tudo o que aconteceu com ele. Nós vamos tentar ver a história de Abraão hoje em 3 momentos cruciais, só para a gente entender essa questão da eleição. E dentro disso, dentro do nosso tema, que é o tema da reforma. Então, aliança. Nós temos basicamente 2 alianças, tá? Na Bíblia. Elas são complexas de entender. Tem uma aliança que se chama aliança eterna. E essa aliança ela é feita Deus com Deus. Essa aliança é feita no céu. E ela é assim: a gente vai criar o homem. Mas se precisar de alguma coisa, o que a gente vai fazer? Então eles entram numa aliança. E o filho fala: eu estou aqui. Se precisar, eu vou, eu faço. Eles entram nessa aliança. É uma aliança de Deus com Deus. Se chama aliança eterna. Tem uma outra aliança, que se chama aliança antiga, ou velha aliança. Essa aliança, ela é um símbolo da aliança eterna, mas ela é deixada clara para o homem, para a gente poder entender a aliança eterna. A Bíblia, ela não é a linguagem de Deus. A Bíblia é uma linguagem de homem. Deus ele tem que se fazer visível, compreensível, entendível para o homem. Então ele tem que usar uma linguagem de homem. A Bíblia é uma linguagem de homem. E essa aliança antiga, que ela vai estar no Antigo Testamento, ela é uma representação que aponta, é um tipo. Já ouviram esse termo? De tipo? Ele é um tipo disso, tipo daquilo? Porque aponta. É uma espécie de ilustração de algo real. Então essa aliança ela é real aqui na Terra também, tudo, mas ela está apontando para uma realidade maior. Então essas 2 alianças. A aliança eterna, vou dividir ela para ficar bem fácil para vocês. A aliança eterna ela tem o céu, terra e céu. Primeiro, céu é quando eles conversam e eles acertam. A gente tem uma aliança. Se precisar, a gente vai ter que fazer isso para salvar quem for. Então eles acertam isso, eles entram nesse acordo lá no céu. Daí existe a necessidade. Aí ela vem para a terra com Jesus na cruz. Isso é parte da aliança eterna. Tanto é que daí o Novo Testamento ele vai falar da nova aliança. Essa nova aliança, essa expressão, ela está falando da aliança eterna. E a aliança eterna, ela é findada quando Jesus vem pela segunda vez, 1000 anos e tal, toda a questão do Apocalipse, até nós estarmos no céu e não haver mais pecado. Então essa aliança ela tem esses 3 momentos cruciais. Céu, terra e terra. Tá? Essa interação entre céu e terra ela é muito interessante na Bíblia. A gente não presta muita atenção, mas ela é muito interessante. Tudo começa no céu. Vem para a terra e a realidade depois é céu e terra, sempre. Porque Deus ele vai morar aqui com a gente. O céu vai ser aqui. Tá? O céu vai ser aqui. Vamos lá. E a aliança antiga, ela tem alguns momentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, ela começa no Éden. A primeira, eu ia perguntar, mas vamos para ganhar tempo. A primeira profecia na Bíblia, quem faz é Deus. A primeira profecia na Bíblia está em Gênesis 3:15. E ali Deus está entrando em aliança com o homem. A palavra aliança, ela não vai ser citada no Gênesis 3, ela vai ser citada no Gênesis 6. Aliás, não é no capítulo 6, mas é com Noé. Então tem alguns momentos dessa aliança antiga. Começa no Éden com Adão e Eva, depois vai para Noé, depois vai para Abraão, depois vai para o Sinai, e depois Davi, e por último ela chega em Jesus. Todas essas alianças, elas vão acontecendo de forma progressiva, elas vão adquirindo informações, porque elas precisam se completar, elas precisam ter uma informação grande para quando chegar Jesus. Porque tudo na Bíblia que está no Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, para a vinda do Messias. Depois que o Messias vem, Jesus vem na terra, aí o Novo Testamento ele aponta para a segunda vida do Messias. Tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Deus na Bíblia. Tá ficando clara essa explicação? Eu preciso que vocês entendam isso, porque senão não vai dar certo o nosso raciocínio. A aliança no Éden, ela é uma aliança necessária, ela é feita universalmente. Ela é feita com o homem, não tem raça ainda. Existe Adão e Eva.
só, que eles representam a humanidade ali porque eles são os primeiros pais. Então ela é feita de forma universal. Assim como é feito de forma universal com Noé. Então existe, todos morrem por causa do dilúvio, só que sobra Noé para repopular a terra. Então é feita de forma universal. E hoje nós vamos entender um pouquinho a aliança com Abraão. Deus não mata ninguém. Não existe juízo nenhum, não existe dilúvio, não existe nada. Mas existe um chamado diferente e especial. E a partir desse chamado, as coisas ficam um pouco diferentes. Que Deus ele tem que tentar coisas diferentes. E ele estava fazendo acordos direto com a humanidade. Então ele cria o homem, deu errado, caiu em pecado. Aí ele continua um pouco, vai virando uma desgraça de tal forma que Deus tem que mandar o dilúvio. Manda o dilúvio, repopula a terra. Daí vai acontecer uma coisa que é um acontecimento pior que o dilúvio, a impiedade, a injustiça que estava acontecendo antes do dilúvio, que se chama Torre de Babel. Tá? E depois da Torre de Babel, a gente vai ter o chamado para Abraão. Antes da gente entrar na história de Abraão, outra coisa que eu quero explicar para vocês. Deus é um Deus teimoso. Tá? Tem gente, e eu quero ressaltar aqui, que grandes homens da nossa história humana, porque eles foram teimosos, eles bateram o pé no que eles acreditavam, no que eles sabiam, por causa deles existiu progresso no mundo. Nós temos vários exemplos de gente assim, que eles foram contra o universo inteiro. Não sei se vocês sabem, mas teve um período dessa Terra em que a humanidade acreditava que o mundo era quadrado. E teve um cara que bateu o pé e falou, não, é redondo, é oval. E ele foi lá e durante muito tempo para provar que o mundo é redondo. Então tem vários assim. E esses seres humanos, eles são dotados de uma visão além do que daquele momento. Tá? Nós temos várias pessoas assim. E é por causa dessas pessoas que o mundo ele foi conseguindo progredir no pensamento dele. Aí você vai falar, mas o mundo está uma desgraça. Sim, está uma desgraça porque tem gente que pensa muito bem, só que daí ele tem que envolver o resto. E quando se envolve o resto, aí cria um certo problema. Mas é por causa disso. E Deus, ele também é assim. Ele é teimoso. Ele é aquele que bate aqui e fala, não, tem que ser assim. Não é assim, vocês estão tudo errado e eu tenho que mostrar. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente tem Ellen White que fala isso de forma muito clara. Satanás, ele é expulso do céu porque ele queria ser Deus. Tá? Ele fala, no meu coração eu queria ser Deus, eu vou me assentar, eu vou ser grande e tal, eu vou ser como Altíssimo. A tentativa de Satanás é subir. Subir significa ser algo que eu não sou. Eu estou aqui, eu tenho que ficar aqui. Deus me criou aqui, eu tenho que ficar aqui. Satanás, ele não, eu não sou aqui, eu sou lá e tal, e ele tenta subir. Ele não consegue. Ele se perde, ele é expulso do céu e tal. E aí Deus faz o quê? Olha só que interessante. Deus vem e cria a humanidade. E ele coloca uma característica na humanidade que ele não tinha dado para Satanás. Você queria ser como eu? Você não vai ser. Só que o homem sim. Porque eu vou criar ele à minha imagem. Tanto é que essa é o maior ataque que Satanás faz. Ele faz o ataque na nossa imagem para tirar a imagem de Deus do homem. Então ataca tudo. Ataca a natureza, ataca tudo quanto é coisa. Então tudo é difamado pelo pecado por causa de Deus. Então Deus ele é meio teimoso. Assim. E aí o que acontece? Se você vai lá na história da Torre de Babel, Deus fala assim, é para se espalhar no mundo. Aí eles falam assim, não, a gente vai se juntar. E você já deve ter escutado que eles constroem a torre por causa do medo de dilúvio. Já escutaram isso, né? Isso não é verdade. Tá? Quando você lê o texto, fica clara a intenção deles. Eles colocam a torre ali para chegar até o céu. O lugar se chama Babel. Babel significa porta de entrada para a casa de Deus. Eles estão tentando, é absurdo isso aqui, mas eles estão tentando fazer o seguinte, essa torre ela vai chegar na porta de Deus, e Deus ele vai ter que sair uma hora. Quando Deus sair, a gente vai ter que pegar Deus e tal. Eles estão tentando, e eles vão falar assim, e nosso nome vai ser grande.
É só ler a história. Ele vai falar, o nosso nome vai ser grande, vamos engrandecer o nosso nome. Essa é uma tentativa novamente de Satanás. Eu estou tentando subir e ser Deus. E o homem começa... Todo o pecado de Satanás ele traz para nós. Toda doença de Satanás ele traz para nós. Ele faz o homem tentar ser Deus, ele faz o homem querer ser Deus. Satanás ele faz isso. Tudo que ele tem de doença, tudo que ele tem de pecado, ele transfere isso para o homem. E aí o que acontece? Lá no céu, Deus falou assim, você queria ser como eu, mas não vai ser, então eu vou criar o homem. E o homem, eu já vou dar para ele características divinas. Por exemplo, para vocês não acharem que eu estou exagerando, os anjos eles não se reproduzem. Eles não, presta atenção no que eu vou falar, os anjos não criam ou recriam vida. O homem sim. Isso é uma característica divina. Só tem vida através de Deus. E eu falei ontem aqui que você é nascido de uma mãe. Isso não vai mudar. Se você for para o céu ou não for para o céu, a sua mãe é a mesma. Deus não muda isso porque essa é uma lei dele, divina. E o pecado não consegue tirar isso ou fazer isso não ser verdade. E aí, na Torre de Babel, eles falam assim, nós vamos chegar ao céu e nosso nome vai ser grande. Aí Deus vai lá e fala, não vai ser. E eles falam, nós vamos ficar tudo no mesmo lugar. Deus vai lá e confunde a língua deles, eles têm que se espalhar, a torre para de ser construída. E ele fala, não. E aí, isso é o capítulo 11 de Gênesis. E aí, no capítulo 12, nós temos a história de Abraão. E vamos ver um pouquinho da teimosia de Deus. Nós vamos ver a história de Abraão em 3 partes hoje. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 12 de Gênesis. Se vocês entenderam tudo que eu falei aqui, a gente consegue bem mais tranquilo agora no texto, que a gente vai ver 3 informações, aliás, para a gente entender essa questão de eleição. O que significa isso? Amém? Às vezes eu fico parado aqui, ou aí pensando e tal, que o título é Reforma Apocalíptica, né? E eu nunca vou no Apocalipse. Eu vou de vez em quando e tal. Eu fico explicando tudo através do Velho Testamento, é de Gênesis, é de Deuteronômio e tal. Aí eu fico pensando, esses caras vão achar que eu sou estranho. Mas é o seguinte, irmãos. Apocalipse significa revelação. E revelação é a Bíblia. E tudo indica para o céu. Tudo indica para Jesus. E Jesus está me chamando para ir para o céu. Então, desde o Gênesis, já existe a promessa, vocês vão ser salvos. Se vocês acreditarem. Então, por isso que a gente está indo no Gênesis. E o Gênesis é a base de tudo que vai vir depois. Vamos lá. Deus chama Abraão. Tem o nome Abraão aqui ainda. Ele faz promessa. Vamos lá. Capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vamos parar aqui. Vamos ler o texto com cuidado. Primeira ordem de Deus é sai. A gente já vai ver isso em outro texto. Sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. Irmãos, a gente lê o texto e a gente realmente não entende o texto. A gente não entende a força. Sabe por quê? Porque isso não aconteceu com você e comigo. Pensa você aí, eu estou bem estruturado aqui em Curitiba. Eu tenho meu trabalho, eu tenho tudo e tal. E deixa eu falar um negócio. Abraão, ele é príncipe. Abraão não é uma pessoa que não tem influência, que é um cara nada a ver, que é um cara que não tem nada. Ele é um príncipe. Ele está num lugar onde ele construiu a história dele ali. O pai de Abraão é um pai extremamente poderoso, é uma pessoa extremamente poderosa. Ele não é qualquer carinha. Ele é um personagem principal do mundo naquela época. E Deus chega para ele em tudo aquilo ali, e Abraão não é novo. Como muita gente começa a falar, Abraão já é idoso nessa época. E ele chega e fala assim, sai daí. E até aqui a gente entende. Só que ele fala assim, para uma terra que eu te mostrarei. Pá, peraí. Seguinte, você é pintor aqui, cara. Tá montando lá aquela cancha toda lá, tal, você tá seguindo. Sai daqui. E eu vou te mostrar para onde você vai. Curitiba, cidade é rica. Imagina alguém chegar para você e falar, sai daí, sai da tua casa, sai de tudo. Sai da tua casa significa o seguinte, se desapega, você não vai voltar. Esquece os seus pais, esquece as suas raízes, esquece tudo que você tem aqui, tudo que você conseguiu aqui.
e vai. E eu vou te mostrar que terra que você vai. Vamos continuar. Verso 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. E aqui eu quero parar de novo. Quando você volta lá em Gênesis 11, eles vão falar assim, nós vamos deixar o nosso nome grande pela terra, nós vamos fazer o nosso nome grande. Aí Deus vem, não, separa todo mundo, aí ele chama alguém. Deus está repetindo o que ele fez com Satanás. Ele está falando o seguinte, eu é que escolho quem vai ser grande. Eu é que faço o nome de alguém grande. Não é você que escolhe, eu é que escolho. E a gente viu ontem em Jeremias, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu, não vocês. E ele chega para Abraão e fala assim, é você, Abraão. Você que vai ser o cara grande. Você é que eu vou estabelecer o meu nome nesse mundo. E o nome não é Abraão. O nome que é grande não é o de Abraão. Porque lá em Gênesis 11, eles estão tentando engrandecer o nome deles, fazer o nome deles serem grande. E Deus fala, não tem nome, só tem o meu. E eu faço você grande sim, mas é você por minha causa. É você porque eu sou o Criador. É você porque eu sou Deus. Não é você porque é você. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho melhor hoje. Te agradecerei o nome, verso 2 aí. E aí ele fala uma coisa para Abraão, ele dá uma ordem para Abraão. Sê tu uma bênção. Então algumas coisas aqui, ó. Sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a terceira ordem é, sê tu uma bênção. Presta atenção no verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vai tentar entender tudo isso aqui hoje. Tudo isso aqui hoje. Para isso a gente precisa de algumas coisas. Acho que vai ficar meio demorado se a gente ficar indo na Bíblia. Mas eu vou fazer o seguinte. Sai. Não tem essa ordem aí? A gente vai dividir em alguns momentos aqui. Quando você vai lá em Apocalipse 18, no capítulo 18, no verso 4, vai ter uma ordem para o povo de Deus nos últimos dias. Fala, pode falar. Sai dela, povo meu. Para isso, justamente. Sai dela. Só que tem uma diferença. Abraão, como é que Abraão é conhecido? Pai da fé. Talvez, eu vou tentar fazer vocês entenderem um negócio sobre Abraão que talvez vocês nunca entenderam na vida hoje. Vou tentar hoje, que é difícil. Abraão é forte. Lá no Apocalipse vai ter uma diferença. Mas é a mesma ordem lá. Sabe por quê? Porque quando Deus chama um Abraão, ele chama um povo. Ele fala assim, eu vou te mostrar uma terra. E ele vai falar assim, você vai ser uma bênção. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas por sua causa. Então esse é o primeiro momento. Sai. Quando você vai no Apocalipse, estava falando, sai. Tá? E vai ter um outro negócio. E Deus fala assim, eu lhe mostrarei. Guardaram essa informação? Sai. O Apocalipse está lá, sai dela. E tem outra informação aqui que ele fala assim, uma terra que eu lhe mostrarei. Terra que eu lhe mostrarei. Guarda essa informação, a gente vai voltar daqui a pouco. Anda um pouquinho para sua Bíblia aí. Capítulo 13 de Gênesis. É só virar a página para alguns nem é virar a página. A partir do verso 14. Agora a gente vai separar um pouquinho as coisas aqui. Tá? O que Deus vai prometer para Abraão? Porque ele fala o seguinte, farei de ti uma grande nação. Certo? E ele fala que eu vou te mostrar uma terra. Ele está falando duas coisas diferentes aqui para Abraão. Um lugar, terra, está prometendo isso, terra, e uma grande nação, povo. Então quando a gente vai lá em Apocalipse 12, lá está falando de uma descendência. E a descendência é aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E essa descendência, que é o resto, quando você lê lá no texto de Apocalipse 12, o resto, esse remanescente, aquele que se mantém com Deus, ele não é a terra inteira, ele é um povo que escolheu. E esse povo, o nascimento dele está em Abraão. Por isso a gente fala pai da fé, né? Por isso que ele é pai. Não é à toa que ele é pai. Aliás, o nome Abraão em hebraico, Avraham, Av, esse Av inicial significa pai.
deixa eu deixar um parênteses aqui na história. Todo personagem do Gênesis, o nome dele, o significado do nome dele tem a ver com a história dele, com a história que ele cumpre no papel bíblico. Todos. Yav, pai, vai para Abraão, ele é pai, ele é assim. E ele é pai mesmo. E a gente vai tentar entender isso hoje. Capítulo 13. Vamos lá. Terra e descendência. Guarda essas informações. Guarda esses termos aí, ó. Sai, tá? E lhe mostrarei, que a gente precisa entender isso. Capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos. Presta atenção. E olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Deus leva ele num ponto e fala: olha isso aqui. E ele olha. Ele olha para todos os pontos cardeais. Tudo isso aqui que você vê, eu vou te dar. Que ele está prometendo no capítulo 12. Terra, eu vou te dar para quem? Tua descendência. É para você e para tua descendência. Essas duas coisas. E ele vê a terra. Quando você vai no Apocalipse 21, capítulo 21, do verso 1 ao 3, o anjo vai falar assim: vem que eu lhe mostrarei. E aí João ele olha e vê o quê? E eu vi novos céus e nova terra. Ele está vendo aquilo que Abraão viu. Só que Abraão viu a terra aqui, que é uma representação da terra no céu. João não vê a representação, João vê a realidade. E já deixa eu deixar uma coisa clara: João é filho de Abraão. Filho na fé. E a eleição, ela tem tudo a ver com fé. E a gente vai entender isso. Vamos lá. Vamos entender essa aliança que Deus faz. Capítulo 15 do Gênesis. Aliás, deixa eu deixar uma coisa clara. Essa terra que Abraão vê é o Oriente Médio hoje. Quando você vai na demarcação, da onde, lá no Gênesis, lá no início, na criação, Deus ele planta um jardim. Deixa eu explicar isso, senão eu não consigo, eu tenho que explicar. Quando você vai na criação, Deus ele cria toda a terra. Quando você acaba o primeiro capítulo do Gênesis e você começar a ler o segundo, vai ter no verso 4, se não me engano, vai estar assim: e não havia planta na terra ainda. Porque Deus ainda não tinha, o homem ainda não tinha plantado, onde não tinha feito nada. Isso é o quê? O final da criação. Aí Deus ele pega e vem e planta um jardim. Por quê? Porque não tem. Às vezes a gente lê o relato da criação e acha que as coisas surgiram, a árvore surgiu e tal. Deus ele não fala isso, surge a árvore. Ele fala assim: a terra produza, a terra seja fértil. E a terra é fértil, só que ela vai produzir. Porque quem vai plantar, quem vai cuidar é o homem. Só que ainda não tem. Daí no capítulo 2 ele fala: ainda não tem isso. Então Deus ele pega e planta um jardim. Por quê? O jardim é o início. E a terra é uma extensão. E esse jardim, ele vem do céu. E Deus ele coloca esse jardim. Daí nesse jardim tem planta, tem árvore, tem tudo quanto é coisa ali. Então Deus ele coloca ali. E esse jardim, ele ocupa um espaço terrestre, bem delimitado. E quando você analisa esse espaço lá pelos relatos da terra, ele fica hoje onde está o Oriente Médio, onde está Israel. Vem do Egito ali, do rio Nilo ali para cima, vai até o Eufrates lá em cima e tal, ele vai fazer um quadrado ali. E tudo, tá? E essa é a Terra Santa. E tudo que vai acontecer na Bíblia tem a ver com esse lugar. Toda a guerra que existe no mundo hoje lá, nesse específico lugar, com Israel, com Síria, com Palestina, com Árabe, com Iraque e tal, é tudo ali naquele lugar. Tá? Esse lugar aí nunca parou de ser santo. E nunca parou de ter guerra ali. Porque todo mundo quer aquele lugar. Por quê? Porque Deus colocou, é ali, ó. É esse lugar aqui, ó. Não é outro lugar, é aqui. E é ali que Deus planta o jardim. E é ali que Deus tira o jardim. E é ali que Deus olha e fala assim: Abraão, é aqui, ó. Aonde era o jardim do Éden. É aqui. E é ali onde Jesus vai voltar. É ali, é tudo ali. É ali que ele vai pisar. Monte das Oliveiras está em Jerusalém. Jerusalém está bem no centro desse território que eu estou falando para vocês. Tudo gira em torno dessa terra. Muito bem. Entenderam? Tá claro? Vamos lá que a gente tem que entender mais umas coisas.
Primeiro momento que a gente sabe de Abraão, que a gente acabou de ver, é o momento que fala, sai, promete descendência e promete terra para ele e dá uma ordem, sê tu uma bênção. Segundo momento é esse momento agora, capítulo 15 de Gênesis. Vamos dar uma lida aqui. Eu vou ler a partir do verso 12. Deus ele vai tendo alguns encontros com Abraão e ele vai prometendo. E é interessante que Abraão não fala nada. Tá? Abraão só obedece. E obediência é a maneira como a gente demonstra a nossa fé. Verso 12, no capítulo 15. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza. Olha só, tem alguém falando com Abraão aqui. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deixa eu só explicar até aqui, senão vocês vão ficar meio perdidos. Então acontece uma escuridão aqui. Abraão ele cai num sono aqui, acontece uma escuridão, fica um negócio meio estranho, e aí aparece uma voz dizendo para ele, ó, e não é à toa essa voz, e não é à toa essa mensagem. Daí ele fala, ó, sabe com certeza, tá? Eu te prometi a terra. Aí Deus ele volta, parece uma rasteira, parece que Deus está brincando com Abraão. Eu não te prometi, você vai ser grande, seu nome e tal, vai te abençoar, pá. Só que é o seguinte, ó, a sua descendência vai ser peregrina. Vão sofrer 430 anos. Vão sofrer. Daí a gente não entende por que Deus fica fazendo isso. É um joguinho, tá brincando com a cara de Abraão e tal. A gente não entende isso. Mas é isso que Deus está falando. Vai ser escravizado. E ele fala no verso 14. Só que fica tranquilo. Eu vou julgar a gente que vocês vão se sujeitar. Eu vou julgar, no caso, o Egito. Vamos lá, verso 15. E tu irás para os teus pais. Essa aqui é mais triste ainda. Será sepultado em ditosa velhice. Abraão, nem depois da morte dele, ele vai ficar naquela terra ali. Ele tem que voltar para a casa dos pais dele. Ele vai morrer e vai ficar lá. É uma região que está dentro da terra, mas não era ali que Deus tinha mostrado para ele. Verso 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. A gente já vai entender esse texto. E sucedeu aqui que eu quero que vocês entendam o que vai acontecer agora. E a gente já volta para entender algumas coisas. Verso 17. E sucedeu que posto o sol. Então já estava meio escuro ali, mas depois ainda se põe o sol. Tá? Essa escuridão que acontece aqui, ela não é uma escuridão natural, ela é uma escuridão sobrenatural. E agora põe o sol. Houve densas trevas. E aí presta muita atenção nessa parte. E eis um fogareiro fumejante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Espera aí. O que você entende disso aqui? Pedaços. Quando você lê o início do capítulo 15, Deus ele vai falar assim, eu vou fazer uma aliança com você, Abraão. Vai lá, pega os animais. Aí fala assim, que Abraão pega os animais e os parte no meio. Deixa eu me concentrar aqui. É aquilo que a gente estava conversando hoje. Como eu entendo o negócio, então eu já me emociono. Abraão ele parte animais no meio, animais puros. E aí aqui fala que a tocha, no fogo, passa entre os pedaços. Como ele parte no meio, ele coloca um pedaço desse lado e um pedaço daquele lado. E ele parte vários animais aí. Parte cordeiro, touro, boi, tem até pomba. Ele mata 2 pombas, uma daquele lado, outra desse e tal. Ele parte elas no meio. Todos os animais que poderiam ser sacrificados mais para frente no santuário. É isso que Deus pede para ele fazer. E ele corta. E aquela tocha de fogo, ela passa entre os animais. O que está acontecendo aqui? Cortar é a palavra técnica na Bíblia para se falar de aliança. Porque na antiguidade, na época de Abraão, era assim que se fazia aliança. E eu vou explicar o que significa essa aliança. Vamos entrar num acordo. Com o pintor aqui, vamos lá. Entrar no acordo com o pintor. É o seguinte, daqui para frente, você só pinta o que eu mandar que você pinta. Beleza? Mas eu só prego para você também. Só onde você mandar. Fechou? Esse é o acordo.
Eu prometo para ele uma coisa, ele promete para mim uma coisa. E aí a gente vai lá e faz um pacto, que é um pacto de sangue. Tá? Tudo quanto é aliança que é feita no Antigo Testamento, ela é feita com morte. Tem que ter morte. Tá? Não pode ter vida. É morte. Tem que ter morte. Por quê? Porque isso está simbolizando a morte de Cristo. E é o seguinte, só que aqui a gente tem que entender uma coisa. Eu prometi coisa para ele, ele prometeu para mim. Então, ele e eu, a gente tem que passar no meio. E significa o seguinte, se eu não cumprir a minha parte do acordo, ele pode fazer comigo o que ele fez, o que a gente fez com esses animais. Porque eu não cumpri a minha parte. Tá entendendo? Entenderam o que é? Só que quem passa no meio? Quem? Quem? Não, fala mais. Quem passa no meio dos animais? Deus passa no meio dos animais. Deus está falando assim para Abraão, meu querido, estou te prometendo tudo. Tudo. E agora eu estou tirando. Tá difícil de entender, só que é o seguinte, é a minha vida que está em risco. É a minha vida. Se eu não cumprir, você, e presta atenção nessa informação, se Deus não cumprir, que aliás ele não cumpriu ainda, Abraão pode matar Deus. Deus ele fez uma aliança e ele fala assim, é a minha vida que está em jogo. Só que a gente não entende isso. Não existe vida sem Deus. Deus ele está falando o seguinte, se algo der errado, não existe nada mais. Nada. Acabou tudo, se xingue tudo. Já pensou nisso? Eu não sei se você já pararam para pensar alguma vez na vida assim, por que existe? Por que as coisas existem? Já pensou se não existisse nada? O que seria? Já pararam para pensar nisso? Dá uma travada na mente, dá um... E é isso que Deus está prometendo. Ele passa no meio, a tocha passa no meio. Se você ler o início, Abraão ele sabe o que fazer. Deus fala assim, pega os animais. E Deus não fala mais nada. E Abraão sabe o que ele tem que fazer. Ele vai lá e parte os animais. Porque ele vai entrar em acordo com Deus. E aqui é feita essa promessa. E deixa eu falar uma coisa. Essa promessa, ela chega para você e para mim hoje. E quando a gente fala, Abraão é pai da fé, Abraão é pai... Sim, sabe por quê? Porque Abraão é teu pai e meu pai. Quando você vai em Deuteronômio 18, no verso 1, lá vai ter uma fala, e em vários lugares vai ter uma fala que fala assim, não só em Deuteronômio 18:1, fala assim, Deus, lembre-se da promessa que tu fez aos patriarcas. Vai ter essa promessa também, essa fala vai ter em Juízes e em algumas outras partes ali de Samuel, mais para frente em Crônicas, em Reis. Sabe o que acontece? Deus, ele tem que fazer isso dar certo mesmo, presta muita atenção. Isso não vai acontecer, mas presta muita atenção. Deus ele tem que cumprir essa promessa que ele fez para Abraão, mesmo que não tenha povo. E tem horas que na Bíblia vai ser falada essa frase, lembra dos teus patriarcas, Deus. Sabe por quê? Porque tem horas que não tem povo direito para Deus trabalhar. Só que ele tem que falar assim, eu faço por você, mas não é por sua causa. É porque eu prometi para Abraão. Irmãos, você e eu, lembre-se disso. Aqueles aqui que quiserem ir para o céu e que chegarem lá, você e eu, a gente tem muito, muito a agradecer a Abraão. Porque Deus escolheu ele. E ele falou assim, é a tua descendência que vai entrar no céu. E você e eu, ou a gente escolhe essa descendência, essa fé de Abraão, ou a gente está contra Deus. E a gente tem que entender isso. Ou a gente entra nessa aliança, que a aliança, ela acaba com o conflito e ela volta tudo para a criação, que é o plano original, que é a vontade original de Deus. Ou você aceita essa aliança, ou você vai ficar em conflito. E o conflito é morte. Criação é vida. Porque é ali que é estabelecido lei de vida, não é em outro lugar. Esse é o segundo momento. Deus ele faz uma aliança com Abraão, que chega até você e a mim, e essa promessa é feita para Abraão. Mas não é para ele, é a pessoa de Abraão. Não é você, Abraão, porque você é o cara especial, não é. É você. É você. E a sua descendência. É para todos aqueles que acreditarem na sua fé. Vocês já notaram que depois de um tempo,
na Bíblia, se você continua lendo aqui o relato, vai falar assim, quem é seu Deus? E ele fala, meu Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, porque é para eles, é com eles que Deus fez a aliança. Ou você entra nessa aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, ou você está fora e está perdido. Terceiro momento. Aliás, deixa eu explicar uma coisa que eu não expliquei. Verso 18 vai falar, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência é desta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Presta atenção no verso 18, 19, no 20 e 21. Ó. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gegazeu, o Jebuseu. Aí você vai falar assim, não, mas que é? Isso aí é descendência, não é? Não é. Não é descendência. Isso aqui está explicando o seguinte, verso 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Como a gente não lê a Bíblia com vontade, com ímpeto, a gente não entende uma coisa. A gente está explicando, acho que vocês já estão entendendo, descendência e terra, certo? Só que tem a outra ordem que Deus fala, sê tu uma bênção. E aí Deus fala assim, por sua causa, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui tem uma coisa interessante e que o adventista tem que entender, porque o adventista ele recebe o mesmo chamado de Abraão. Você vai ter terra e você vai ter descendência. Você é parte dessa descendência. Você é parte dessa identidade. Só que é o seguinte, é você, e é isso que Deus está falando para Abraão, é você e mais ninguém. Você aceita, Abraão? Aceito. É você e mais ninguém. Só que é você pelo outro. Então, a sua descendência ela vai sofrer. Sabe por quê? Porque ela precisa salvar o outro. Ela vai ser escrava porque ela precisa salvar o outro. Não sou eu por mim mesmo. Não sou eu porque eu tenho alguma coisa especial. Sou eu. Eu adventista. Eu aceito a mensagem de Deus. Eu aceito o evangelho. Eu aceito a aliança de Deus. Sim, aceita. Porque você tem que viver para o outro. Sabe por quê? Porque você representa Deus. Deus não vive para ele, Deus vive para o outro. E por isso que estão esses nomes aqui, desses povos. Porque são os povos que estão em Canaã, ou seja, a terra que Deus está dando para ele. Você não vai chegar a entrar e eu vou tirar todo mundo lá. Você vai entrar com dificuldade. Você vai pregar com dificuldade. E vamos para o momento final da história de Abraão. Vamos para o capítulo 22 de Gênesis. E é aqui a gente vai entender a fé. E com isso a gente termina. A gente vai tentar entender a fé de Abraão. Tentar entender. Muito bem. Aconteceu muitas coisas. Quem conhece a história de Abraão sabe. Ele vai para o Egito, ele volta, ele tem guerra. Muita coisa acontece. E antes da gente entrar aqui no texto, quero que vocês pensem numa coisa. Deus promete duas coisas. E a pergunta é, terra. Aonde que Abraão está vivendo? Ele está vivendo na terra que Deus prometeu? Não. Ainda não. E a outra coisa que ele promete é descendência. Para descendência existe o quê? Precisa do quê? Filho. Aí Abraão fala assim, mas eu tenho meu servo Eliezer. Aí Deus fala, não é esse aí. Aí Sara vem lá e fica sabendo das coisas e fala, olha aqui, pega minha serva Agar. Vai lá e faz um filho com ela, daí esse filho vai ser. Aí nasce Ismael. Depois de um tempo Deus aparece e fala assim, olha, eu te prometi a descendência. Aí Abraão fala assim, Deus, eu já dei um jeito. Tá aqui o filho, Ismael. Aí Deus fala assim, não é esse. Quero que vocês entendam uma coisa. Quando Deus chama você e chama a mim, Ele escolhe tudo. Porque é Ele que sabe, não é você e eu. E quando a gente tenta ajudar Deus, a gente acaba atrapalhando. E esse erro de Abraão, ele está até hoje lá. Porque tem gente que fala a questão de muçulmano e tal. Jerusalém é uma bagunça hoje. Todo mundo quer aquela terra. E é o seguinte, o que é descendente de Ismael, ele fala assim, essa terra foi prometida pra gente. E eles estão certos. Porque foi sim, é descendência de quem? De Abraão.
E os judeus que estão lá, que são descendência de Isaac, eles também estão certos. Existe uma bênção, aliás, para Ismael. Tá tudo certo. Então tá essa bagunça toda por causa do erro de Abraão. Mas Abraão, ele erra, mas ele acerta. E agora a gente vai ver o maior acerto de Abraão. Então depois de tudo isso, Abraão chega ali no capítulo 22 e a gente vai ler aqui. Ó. Depois dessas coisas, capítulo 22, verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, que já tinha mudado o nome dele aqui. E este lhe respondeu, eis-me aqui. E essa aqui é uma resposta de fé. Essa resposta você vai escutar de vários grandes homens na Bíblia. Quando Deus chama, ele vai falar, eis-me aqui. Vai falar isso para Samuel, Samuel, eis-me aqui. Para vários outros. Preste atenção no verso 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Vou explicar o que está acontecendo aqui, que a gente não entende. Terra ele não tem. E a única evidência que a promessa de Deus vai ser cumprida está em Isaque. E esse Isaque, Deus chega e fala assim, mata esse Isaque. Leva ele em holocausto. E tem uma coisa que vocês não entendem. A gente não entendia, eu não entendi isso. Holocausto. Sabe o que significa holocausto? Você degola a vítima. O sangue todo dela sai. E depois você queima. Sabe o que sobra? Cinzas. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Desde o início, Abraão está obedecendo a Deus porque ele confia em Deus. Ele acredita no que Deus está falando. E você, olha só o verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. De madrugada ele está enfatizando o seguinte. Abraão não ficou enrolando. Tem um livro de um filósofo muito interessante. Eu não acho que filosofia explica a Bíblia, mas eu gosto muito desse filósofo, porque ele é bem humilde no que ele fala. Ele fala um negócio interessante, fala assim que Abraão, se ele acordava normalmente às 6 da manhã, ele deve ter acordado às 3. Sabe por quê? Porque ele não queria que nada atrapalhasse ele de cumprir essa vontade. Irmãos, mata o teu filho. Na Bíblia, nós temos tipos de Cristo. Já ouviram falar sobre isso? Já ouviram falar disso? Tipo de Cristo é assim, a história dele tem alguma coisa a ver com a de Jesus. Por exemplo, José, ele é entregue pelos irmãos dele. Então veio para os seus não receberam. Moisés, tem vários. Isaque é um tipo de Cristo, porque o Pai o oferece para salvar todo mundo. Você tem Jonas, estranho, né? Mas Jonas é um tipo de Cristo. Porque Jonas é o seguinte, se você ler a história dele, ele vai sair de Jerusalém e desce para Jope. Depois ele desce para o segundo escalão do navio. E depois ele desce de novo para o mar. E depois ele desce de novo, que a baleia vai levar ele lá para o fundo. E Deus, Jesus, ele vai descer. Está lá em Efésios. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ele vai ter que descer, ele tem que descer. Esse é um tipo de Cristo. Só que é tipo de Cristo. Nós adventistas acreditamos na Trindade. E Abraão ele é tão especial e tão fundamental para a nossa história, que Abraão não é um tipo de Cristo. Abraão é o tipo do Pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Abraão ele não é um tipo de Cristo, ele é tipo do Pai, de Deus Pai. Porque Abraão ele tem que entregar tudo o que ele tem. E se Abraão não fizesse isso, o plano de Deus dava errado. Porque Abraão, ele é o pai, sim. Sabe por quê? Porque ele representa Deus Pai. Tem tipos de Cristo e tem tipo de Pai. E só Abraão é. Ele representa o pai que viria e fala, entrega o teu filho único. E aqui fala, toma teu filho, teu único filho. Filho esse que é fruto de um milagre, porque Sara é estéril. E a gente não presta atenção nisso. Os 3 patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó. As 3 matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel. 3 estéreis. É dali que Deus tira a descendência da esterilidade.
da morte, da falta de vida, do vazio, Deus fala, é aí que eu vou fazer vida. Você volta lá no Gênesis 1, vai falar que a terra é sem forma e vazia, estéril, não tem vida. E é ali que Deus fala, vou fazer vida. E ele olha para essas 3 matriarcas e fala, vocês são estéreis, mas é aí que eu vou fazer vida. E Abraão sai cedinho e vai lá. Vamos embora. Vamos acabar, né? Que já está ficando longo aqui. E ele vai ser entregue. E ele vai entregar. E eu quero que vocês entendam uma coisa na fé de Abraão. Lembra do holocausto? Vai ser queimado, não vai sobrar nada. Abraão, ele acredita em Deus de tal forma que ele fala, ele é o filho da promessa. Eu tenho que fazer o holocausto por ele, porque eu sei que essa é a promessa. O descendente viria para morrer. Ele sabe disso. Jesus, o Messias, ele vai vir para morrer. E ele entende uma coisa, que se ele vai matar o filho dele, porque essa é a vontade de Deus. Mas se é o filho dele que é a descendência, então Deus traria Isaac de volta do pó. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem do pó. E eu te pergunto, você acha que alguém de nós aqui hoje teria a mesma fé? Eu perco o emprego. O que é um emprego perto de um filho? O único filho. E o que esse filho significa? Se eu passo fome 5 minutinhos, eu já... o que está acontecendo? Irmãos, reforma apocalíptica. O momento que nós estamos vivendo é um momento final. É um momento que nunca... E Ellen White, ela vai falar, a Bíblia, ela vai falar disso. É o pior momento da Terra. E eu quero dizer para vocês 2 coisas para a gente encerrar. A primeira delas, o mundo está uma maravilha ainda. A gente já está reclamando de tudo, mas ele ainda está uma maravilha. Ele vai ficar horrível. Se você abre em Jeremias 4, lá vai falar como é que o mundo vai virar. Porque o caráter de Satanás, ele é manifestado de tal forma que a terra, quando você abre em Jeremias, capítulo 4, acho que lá no verso 23, vai falar o seguinte, que a terra volta a ser disforme e vazia. Não tem vida. Porque o caráter de Satanás, ele é tão ruim, o pecado é tão ruim que a terra, ela perde a vida que existia nela. E nós não chegamos nessa fase ainda. Falta de água é uma coisa. Aquecimento global é uma coisa. Guerras são coisas. O mundo, ele vai ficar insuportável. E aí vai um detalhe. Aquilo que Deus criou de forma natural não vai ser suficiente. Essa é a segunda coisa que eu queria dizer para vocês. Aquilo que Deus criou para nós vivermos de forma natural, comida, o ar, água, essas coisas, isso não vai ter sentido mais. Só vai ser vivo porque Deus quer. Porque Deus vai manter vivo. Porque nós precisamos ver as coisas para que um dia nós possamos julgar e falar, Deus é justo. Deus é justo. Todos vão falar isso um dia. Todos. E eu espero que cada um de vocês, inclusive eu, nós entremos na aliança que Deus fez com Abraão. Porque eu e você, nós vamos receber essa terra por causa de Abraão. Porque a gente acreditou no mesmo Deus que ele, que fez a promessa para ele. E essa promessa, ela é feita para você e para mim hoje. Eu tenho uma terra para você. E João vai falar, olhei para o céu e vi novos céus e nova terra. Não há lágrima, não há dor, não há morte. Só a vida, só a Deus, só há amor. E é aquilo que ele prometeu lá. A vida de Deus ainda está em jogo. Abraão ainda pode matar Deus. A gente tem que entender isso. A sua e a minha vida ainda estão em jogo. Mas você pode vencer acreditando nessa mesma coisa. Deixa eu deixar vocês curiosos. Posso? Vocês falam amém, né? Eu gosto de vocês falam amém. Vocês sabem o que significa a palavra amém? Como é que é? Tá. No sábado eu vou explicar para vocês o que significa amém. Não é assim seja. É algo muito forte. Muito, muito, muito maior.
No sábado eu vou explicar para vocês. E aí vocês vão entender, vocês vão poder falar amém com muito mais vigor, muito mais força. Irmãos, venham amanhã. Amanhã nós vamos falar hoje pro paradigma da eleição, a gente fala um pouquinho de fé. E deixa eu só explicar uma coisa. Reforma é uma coisa que sempre é necessária. Amanhã a gente vai entender um pouquinho isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o paradigma da loucura. O que é loucura na Bíblia? E a gente vai entender o seguinte, que reforma é uma coisa que é necessária enquanto haver pecado. A gente precisa de reforma, a gente precisa crescer o tempo todo, a gente precisa estar em contato com Deus o tempo todo. Então amanhã a gente vai ver um pouquinho isso. Mas o que significa loucura, paradigma da loucura? Você vai ter que vir amanhã para entender. Só fazer oração? Vamos fazer uma oração? Vamos levantar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, porque através de Abraão, Pai, nós somos uma família abençoada, Pai. E nós temos uma nova terra, um novo céu que nos aguarda, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se ofereceu por todos nós, Pai. Por amor a cada um de nós, Senhor Deus. Entregou sua própria vida, Senhor Deus, para que nós tivéssemos vida. E nós vemos, Senhor, que Deus, o Senhor coloca tudo por amor a nós, Pai, para nos resgatar, Senhor Deus. E isso é maravilhoso. Nós entendemos que e não conseguimos entender tanto amor, Senhor Deus. É algo realmente esplendoroso. Tudo o que o Senhor faz para nos levar, nos alcançar. E nós temos que agradecê-lo, Pai. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos. Agradecemos grandemente, Pai, porque és um Deus tão amoroso e se preocupa com cada um de nós, Pai, de uma maneira tal que realmente não conseguimos compreender, Senhor Deus. E nos abraços que nós sentimos hoje, Pai, nós podemos ver um pouquinho do teu amor, Senhor Deus, e um pouquinho da festa que vai ser lá no céu, Senhor Deus, quando nos abraçaremos todos, ó Pai, com o Senhor, com os nossos irmãos que se foram, com Abraão, Pai, com Moisés, com o Senhor Jesus e com tantos outros, Pai, personagens tão maravilhosos que tivemos aí na palavra de Deus. Homens que erraram e que erram, assim como nós, Pai, mas que se colocaram nas tuas mãos para que fossem realmente instrumentos nas tuas mãos, ó Pai. E entendemos, Senhor Deus, que naqueles homens, apesar de serem errados, mas eles buscaram no Senhor o perdão. E nós, mesmo sendo muitas vezes errados, Senhor Deus, nós sabemos que Jesus Cristo está intercedendo por nós no santuário celestial. E nós te somos gratos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um aqui, Pai. E que nós possamos realmente dar valor a tudo o que o Senhor faz por nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.